Então. Ok, valendo. Guilherme Omar. Bom, peraí de novo. Meio que eu esqueci o que eu ia falar. Difícil pra caralho. Como é que é? Tem que olhar pra frente, né? Não, vai comentar. Valendo, Rui, olha esse Deixa eu deixar a pós-produção ali, tá bom? Está ok. Bom, deixa eu criar coragem primeiro. Valendo. Vamos lá, 3, 2, 1. A Lisa Cicuto, ela é multifuncional. Em junho de 2001, o Rodrigo nasceu. Vou contar aqui a história do Henrique. Henrique nasceu em 95, hoje com 23 anos de idade. Nasceu em julho, para ser mais específico, 6 de julho. Bom, o Rui é um jovem moleque, e assim o é porque conhece as dificuldades da vida. Bom, a Nayara nasceu há 22 anos atrás. O João Victor, ele nasceu dia 4 de abril, mas no interior de São Paulo, mais precisamente em Catanduva, uma cidade muito pequena. Se tem uma palavra que define o Valdeir, é um cara guerreiro. Bom, há 42 anos nasceu uma criança um pouco feia. O Rogério tem 51 anos e ele não tem muita memória da sua infância. A Tassiana é a caçula de 4 filhos, nasceu de uma família do campo, um casal religioso, mas com as suas diferenças religiosas. Bom, o Matheus é um rapaz que passou por várias coisas, tanto difíceis quanto fáceis. Foi criado em famílias diferentes. O Lucas, ele é um cara em evolução e em movimento. Ele nasceu há 32 anos atrás. Ele era uma criança que muitos julgavam ser custoso é uma palavra que em Minas se diz para uma criança atentado, mas que depois, com o passar dos anos e com a experiência, ele viu que ele não era um menino custoso, ele era um menino criativo. Bom, a Emanuela, ela tem 22 anos. O Jefferson, ele nasceu aqui em Uberlândia no dia 29 de agosto, mais especificamente no Hospital Santa Clara. Bom, o Vitor, ele veio de parto normal. Ele não sabia se queria vir ao mundo. Foram 11 horas de parto, a mãe dele fala que doeu muito. Mas veio, tá aqui como um cidadão, entre outros, todos que estão aqui também. Henrique nasceu com uma doença muito rara na formação do cordão umbilical, que chama gastrosquise, a doença. Ou seja, uma formação do umbigo. A mãe dela conta que a gravidez dela foi um pouco complicada. Ela passou boa parte da gravidez dela com hemorragia. Então, acredito que a Nayara é um milagre. E ela cresceu aqui em Uberlândia, morando na casa da avó, porque a mãe dela morava em Vazante, veio para a cidade tratar de uma depressão. E depois que ela veio, ela não quis mais meu pai. E aí a Nayara cresceu sendo criada pela avó e pela mãe. Numa casa que tinha muita gente, muita dificuldade, porque a avó dela cuidava dos filhos e dos netos. E foi uma vida complicada, porque muita dificuldade. Ele tem um irmão mais velho, que é por parte de mãe só, que até então, até a separação, eles não eram tão próximos. Mas devido à separação eles ficaram muito próximos. Ele foi uma pessoa que mais ajudou o João Victor. A mãe dele também sempre ajudou muito ele, por mais que ela estivesse passando por uma fase ruim, ela ajudou muito ele. E hoje ele sempre gostou de muita câmera, muita edição, esses negócios assim, desde criança. E sempre tentou procurar alguma coisa que fosse agradar ele. Até que ele achou, né, um curso bom. Ela gosta de praticar escalada, é a grande paixão da vida dela. Aliás, boa parte do que ela ganha, ela investe
nessa área de poder viajar e estar praticando essa modalidade que ela gosta. Porque ela sabe que conhecendo o mundo ela consegue se conhecer melhor. A mãe e a família daquele menino muito assim, simples, humilde, sem condição, recorreu a Deus, né, naquele momento difícil da vida deles, porque uma criança que nasce assim, sem condição e com uma doença tão grave, o único que auxiliaria naquele momento seria Deus. Então, passou meses no hospital, aquele menino, com muito choro da mãe, avó, pai. E mesmo assim, aquele menino cresceu feliz, passou por essa dificuldade, várias outras, porque o Henrique não gosta de falar de tristeza na vida dele. Henrique viu a infância muito assim, muito dificultosa, mas sempre com a cabeça erguida. Menino feliz, menino alegre, menino sempre confiante que tudo ia dar certo. E aos 11 anos de idade os pais se separaram, né? Porque tinha muita discussão em casa, não combinava mais, e mesmo assim Henrique ficou confiante no coração dele. Ele simplesmente ficou agradecido porque sabia que era uma coisa boa que estava vindo. Aí veio sozinho ele e a mãe, veio aqui para Uberlândia, tomar conta da vida, né? Assim, ganhar a vida, o ganha-pão. Aí, com 14 anos, Henrique começou a fazer curso, a trabalhar para ajudar em casa, ganhava lá seus R$200 ali para ajudar em casa, né? E desde então, foi sempre trabalhar e estudar a vida de Henrique, para ajudar em casa. O Rodrigo, ele fez canal no YouTube, ele se diverte muito com isso, gosta de fazer vídeo. Ele é uma pessoa que gosta muito, sempre tá dando risada, sempre tá alegrando ele e as pessoas em volta, que preza muito a família e a humildade e tenta levar isso para a vida. Ele é uma pessoa que tem muitas metas, muitos planos, muitos sonhos e está correndo atrás disso, e com muita fé que ele tem, ele vai conseguir. Mas é um cara abençoado, com todas as dificuldades, constituiu família, foi abençoado com 2 filhos e mais uma vez abençoado na luta de uma doença consideravelmente grave, 2 cânceres, e vem realizando devagarzinho as suas conquistas pequenas, medíocres para alguns, mas muito grandes para ele, né? Que faz tudo com seus braços e com seu suor. Esse é o Rui. E com o tempo ele foi se aperfeiçoando. E outro fato marcante que marcou muito a vida dele foi quando o pai dele, por ser cristão religioso, proibia de ver televisão porque achava que seria um mal do mundo. Mas mesmo assim, aquilo sempre chamou a atenção dele, sempre despertou curiosidade, e ele pulava o muro quando os pais saíam para trabalhar, para poder ver televisão na casa dos vizinhos. E ele inventava personagens, inventava desenhos e representava aquilo numa caixa, e para ele aquilo lá era uma aventura e ele viajava naquelas histórias. Então eu acredito que o Valdeir, até hoje, ele tem se reinventado e criado e sobrevivido, e está em busca cada dia mais de se aperfeiçoar. E nessa adolescência veio conhecer a Cristiane, que eu trouxe um amor indescritível, que lhe deu a primeira filha chamada Bruna. E a sensação que teve quando a Bruna nasceu é algo indescritível. Ela foi algo imensurável, que a gente não consegue explicar o amor que já para aquela criança que teve. E depois disso veio mais 2 filhas, mas sempre um marco da família junto, e com um Deus que veio a conhecer, que hoje toda a base da nossa família, é esse Deus vivo que Ele tem na sua família. Então a vocês, sejam sempre firmes na família e com Deus no coração. Numa vila agrária no interior do estado de Goiás,
Essa criança era filha de pessoas simples, né? Um homem e uma mulher muito simples, viviam na fazenda, mas era uma criança muito fabuladora, muito peralta, que pregava peças nas pessoas, e como ele, para roubar frutas no pomar dos vizinhos não tinha igual. Bom, aí ele cresceu, foi para a cidade, estudou bastante, ele se tornou intelectual com um certo tempo, mas ele achou que ser intelectual é muito chato. Preferiu o povão, né? Foi para a galera e ele viveu a vida dele, viajou bastante, conheceu muitas pessoas, ajudou muita gente. E com o tempo foi aprendendo que o estudo é a parte mais importante na vida de uma pessoa. Se você não tem estudo, você não coloca dentro de casa. Você não consegue dar como eu posso dizer, gente? Você precisa ser a representação da pessoa dentro de casa. E você ser o espelho dos seus filhos. Então foi por conta disso que o Jefferson entrou nos estudos e sempre mantendo a cabeça focada nos estudos para poder oferecer uma vida digna para seus filhos. Esse é o Jefferson que está buscando sempre conhecimento, sempre novos amigos, tentando trazer boas imagens, boas notícias aos corações dos próximos. Então, quando ele descobriu a fotografia na vida dele, ele viu que a fotografia poderia ser a forma mais concreta dele expressar tudo que ele sentia. E ele uniu isso com a arte e se tornou o fotógrafo. Na verdade, ele não se tornou o fotógrafo. Ele deixou a vida levar ele. E por ser uma pessoa muito curiosa e teimosa, ele largou a cidade pequena que ele nasceu, que foi Uberlândia, e foi meter a cara na cidade grande. Ele saiu de Uberlândia com R$80 no bolso. Ele comprou a passagem dele no cartão de crédito e, sem o apoio dos pais, ele foi enfrentar a cidade grande, que não mata só um leão por dia, mata a manada inteira. E difícil não é, como diz o ditado, matar um leão por dia, mas desviar das antas. E ele foi enfrentar o mundo da maneira que ele achava que era certo. Depois de muitos anos, ao longo dos seus 10 anos em São Paulo, ele se viu com 32 anos, ainda não tinha uma faculdade, porém, como ele buscou a evolução humana e espiritual dele, ele viu que aquela faculdade que a sociedade cobrava dele, ele não tinha, mas que ele tinha vivido uma escola da vida maravilhosa em São Paulo, e isso nada nem ninguém poderia tirar dele. Criada junto com uma avó, porque a sua mãe era a filha caçula, então ela tinha que ajudar essa avó que tinha problema de coração, e essa avó ajudou a criá-la, né? E é alguém que ela sente muitas saudades. E na sua infância, como a sua mãe era alguém muito severa, isso ajudava muito ela, né? Nas atividades de escola, tudo que tinha que fazer. E com isso os professores aproveitavam e colocavam a Tassiana sempre para fazer apresentações. Porque ela tinha facilidade em decorar, mas ela também tinha medo do chinelo da mãe, que ai que se não decorasse. Mas com isso, ela aprendeu a ter facilidade de falar em público, né? Com isso, ela vê isso hoje como algo positivo, que ajuda ela a estar falando em público. Com o passar dos anos, na adolescência, ela cada vez mais, por ser criada numa família cristã, foi se aproximando de Deus, mas também ela conheceu o esporte entrou na vida dela. Isso fez com que ela fosse uma pessoa competitiva, mas também uma pessoa paciente, uma pessoa parceira, porque ela praticava um esporte de grupo. E isso ajudou também ela a conseguir estar sempre entre as pessoas e falando entre as pessoas. Mas sem perder essa essência de gostar de brincar, de falar coisas engraçadas, às vezes as pessoas rirem. Acho que isso é muito importante, brincar com nós mesmos, sabe? Às vezes o que é defeito para os outros, as pessoas veem na gente como defeito, a gente não levar isso a sério, sempre brincar com isso, tipo, tirar isso de letra, na moral, de boinha. E é isso aí, tipo, sempre correndo atrás dos meus sonhos, fazendo com que eu possa realizar eles, estando com a cabeça sempre erguida, correndo atrás. E sempre feliz na área, isso aí, galera. O nome dela muita gente confunde, Malu, Rafaela, Gabriela, enfim. Acho que é devido aos irmãos que ela tem. Ela tem 2 irmãos, a mãe. O pai ela perdeu muito cedo, então ela pôde conhecer o que é uma mãe e pai ao mesmo tempo.
Bom, a Emanuela, ela busca sempre muito conhecimento, ela busca sempre ser muito amiga, ela busca no humor algo que transforme as pessoas, algo que deixe aquela pessoa que está triste ali no canto, feliz, com apenas uma palavra de amizade, ou até um abraço, ou até uma brincadeira. Mas a Nayara sempre pensou, sempre com coisas negativas, ela sempre pensava em positivo, nos seus objetivos, na sua vida. Então ela cresceu, terminou os estudos, ensino médio, e pensou em querer mudar de vida. E nesse ano de 2019 ela vem buscando muitas coisas, conquistando muitas coisas, e acredito que esse é o caminho dela, encantar as pessoas com humildade, com carinho. Ele tem essa vontade de produzir mídia no esporte e mostrar para quem gosta. E como que ele teve esse interesse? Ele assistia vídeos, como todo mundo assiste hoje, está conectado com o mundo, vendo vídeos, vendo YouTube, canais. E ele assistia 24 horas por dia, assim, praticamente, no Instagram, sempre acompanhando. Ele falava, vou fazer parte daquilo, vou produzir e estar junto, podendo viver essa experiência. Ele sempre aprendeu a se reinventar em meio ao caos e às dificuldades, e tirando da necessidade uma criatividade. Nasceu no ano de 1992, criado por pais cristãos. Dentre 6 irmãos foi a Rapa do Tacho. E disso tudo ele aprendeu a como viver na simplicidade, a honestidade e encarar a vida como algo melhor, que a gente pode se reinventar a cada dia. Um de grandes fatos que marcaram a vida dele foi aos 5 anos, quando ele foi num casamento, certo? E pela primeira vez ele tinha ficado deslumbrado com a cena que viu. No outro dia ele representou toda a cena na parede da copa da casa dele. Aquilo para os pais dele foi, ao mesmo tempo que, nossa, ele riscou a parede toda, foi incrível, porque eles viram que nascia ali um menino que tinha um potencial para algo, com facilidade. No período da adolescência, quando ele parou de estudar, os amigos continuaram. Aquilo não o incomodava, porque ele sentia que o tempo dele era diferente dos outros. E nesse contato, ele foi convidado por uma amiga a fazer a produção de moda de um ensaio fotográfico, que ela cursava publicidade, e ele já atuava nas partes de produção de moda. Foi quando ele viu, então, que ele poderia fazer aquilo não só sendo o produtor de moda, mas sendo também o fotógrafo. E o Lucas é um menino sonhador. Ele sonha muito, ele idealiza muito, e a mente dele está em constante evolução, em constante até movimento conturbado com ele mesmo. Ele é uma pessoa que ele precisa se descobrir, e ele se realiza nisso. Aí formou esse menino alegre, ele passou por muita dificuldade. Na adolescência ele se revoltou um pouco, né? Eu acho que é normal. Toda adolescência, assim, pegou a vida assim, meio metaleiro, meio roqueiro, assim, querer dar a louca. Mas isso foi passado, né? Aí dei trabalho também para minha mãe, muito choro, que minha mãe chorou também por minha causa, mas sempre assim, ajudando ela, né? Mesmo dando trabalho ali, a cabeça minha era de ajudar ela, não importava como que eu iria estar. Aí passou por essa fase difícil, adolescência, passou assim por uma fase que queria desistir da vida mesmo, mas mesmo assim nunca viu o porquê desistir. E a intenção maior dele foi sempre ajudar o outro, sempre. Não importa onde esteja, Henrique é aquela pessoa que quer estender a mão, quer ajudar, e quer fazer os outros sorrirem, e quer fazer os outros sentir bem onde que estejam. O Henrique não queria estar aqui falando disso, porque sabia que ia chorar. Eu falei para os meninos que o Henrique ia chorar falando disso. Mas é isso, a vida é isso, passar por um momento difícil, cabeça erguida. Sempre, eu acho que os momentos podem passar por dificuldade, sim. À noite a gente chora, mas de manhã a gente sorri de novo, ergue a cabeça e vamos embora para outro dia. E é isso aí, que a vida é sempre cabeça erguida, tudo vai dar certo. É essa que é a mensagem que o Henrique tem para trazer. E com sonhos sempre, acho que o sonho nunca se realiza, sempre tem um sonho maior que o outro, que essa é a ambição do ser humano, tem que ter um sonho maior que o outro, senão a gente desiste da vida, né? Então, esse é o Henrique, esse sou eu.
E ele encara essa pergunta, quem sou eu? Como que será após a morte? Ele não sabe se definir muito bem, mas ele vai vivendo e experienciando de tudo um pouco até achar essa resposta ou morrer sem ela, tanto faz, mas vai vivendo e tendo experiências. Ano passado eu comecei a praticar, o Vitor começou a praticar esporte aventura. Ele já tinha uma paixão pela natureza assim, e ele decidiu querer estar no esporte aventura, estar em contato com o radical a todo momento. E para isso ele viu que ele não tem um dom de ser o melhor atleta, mas ele poderia estar ali produzindo mídia, e hoje é o que ele quer fazer. Ele foi uma criança que cresceu jogando bola na rua e brincando, era o que ele mais gostava. Se deixasse, ele passava o dia inteiro na rua, e desde molequinho ele sempre atentou muito, sempre gostou disso. E desde sempre gostou de filmar as brincadeiras e as coisas que ele fazia. E ele crescendo, essa paixão só aumentou. E hoje em dia ele tem vontade de transformar essa diversão, essa paixão num trabalho, não deixando de se divertir, mas fazer isso profissionalmente. Nasceu pobre, cresceu pobre, sabe muito bem o que é ter vontade de comer alguma coisa e não poder. Sabe bem o que é ter vontade de beber alguma coisa e não ter para beber. Hoje ele é uma pessoa mais bela, gentil, é uma pessoa extrovertida, animada, inteligente, simples, sabe cozinhar bem. É uma pessoa que conhece, é belo, mas conhece o valor da feiura, né? É inteligente, é intelectual, mas conhece o valor da simplicidade. E o melhor de tudo, ele sabia roubar frutas, hoje ele sabe fazer ótimas compotas. Ele tem lapsos de memória a partir dos 6, 7 anos, e que uma coisa que o marcou muito foi uma vez foi andar de bicicleta. A bicicleta estragou e o pessoal que estava com ele o abandonou e ficou para trás. E um rapaz muito gentil levou até a padaria do seu tio. Depois disso, algumas vezes, a lembrança mais forte que ele tem é a lembrança da família. Sempre muito rodeado de primos, tios, avós, bisavós, ele sempre aprendeu a conviver com a sua família. Depois de alguns anos, né, nessa falta um pouco de tempo, a família foi um pouco distanciando, mas que os irmãos fizeram um compromisso de estar sempre juntos, almoçando pelo menos uma vez por semana. Ele coleciona alguns grandes nomes da música no seu portfólio, que são pessoas que eram ídolos dele, que depois se tornaram próximos a ele. Mas ele não vê isso como uma pessoa melhor ou algo para ser melhor que alguém. Ele simplesmente viu que aquelas pessoas que ele sonhava estar próximo poderia ser alguém como ele. Ele entendeu que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo pode ser igual. E ele foi em busca do sonho dele. Então ele é uma pessoa que busca o movimento, ele está sempre evoluindo, está sempre aprendendo, com a base na família, que é o essencial, que a grande missão que a gente pode tirar na vida, como todos os nossos outros colegas disseram, é a humildade. Ninguém é melhor que ninguém. Então ele está aqui hoje como um todo, e não melhor que ninguém, mas buscando a evolução. E dentro dessa história teve inúmeros outros casos que, se eu for contar aqui, eu vou fazer um documentário de mim mesmo. É de uma família simples, né, de origem de religião católica, e teve uma infância bem casual mesmo. Irmão, pai, mãe, poucas famílias próximas, e foi passar a viver a vida de verdade na sua adolescência, quando, devido a uma dificuldade financeira que a família passou, ele mudou para uma outra cidade, uma cidade pequena, Corumbaíba, pouco mais de 7 mil habitantes. E lá ele viveu a adolescência de verdade. Foi lá que ele teve amigos, ele foi feliz jogando bola, subindo em árvores. Ele foi a criança e o adolescente que ele não pôde ser na infância de verdade. Teve experiências boas, mas também teve experiências ruins. Descobriu ser pai cedo, então logo teve que dar um rumo na vida, começar a trabalhar, conseguir colocar dinheiro dentro de casa para poder alimentar a criança.
Foi criado lá por muito pouco tempo, porque a mãe dele sempre nasceu em cidade grande e tudo mais e não aguentou muito ficar lá. Então o pai dele e a mãe dele veio para Uberlândia, porque a família da mãe dele já era daqui e tudo mais. Teve uma infância muito boa, sempre esteve do lado dos pais dele, tudo mais. Os pais dele sempre deu muita oportunidade para ele. Até que chegou os 13 anos de idade e os pais deles se separaram. Ele achava que não ia ser muito difícil, né? Mas aconteceu que foi, na verdade, muito difícil para ele, para a mãe dele. Mas passei por momentos ruins na minha adolescência. E minha dica que eu dou para as pessoas, assim, até gostando de falar, que é uma coisa forte, é o seguinte: nunca desista de que você deseja para sua vida. Não tenha medo de ser o que você é. Mas não pise nas pessoas, não prejudique elas. Seja você mesmo. E que um dia seu sonho vai realizar. Na sua fase jovem, ela já dedicou cada vez mais também à igreja, sempre com as suas crenças. E com os seus mestres, ela viu o que ela queria fazer. Ela queria a área da comunicação. Mas, infelizmente, por a mãe não querer que vá para longe, que cursasse um curso longe, já que os irmãos tinham cursado próximo de casa, ela se viu diante de um empecilho e ela decidiu ir para a área da educação física. Mudando de Uberlândia, ela pôde conhecer o esporte mais de perto, do outro lado, não sendo mais, né, alguém que praticava, pôde se dedicar mais à sua área, especializar, conhecer melhor, e hoje está atuando até hoje, né, nessa área da natação, que é o que ela atua. Só que no meio de todo esse caminho ela conheceu o seu atual esposo e ele cursava jornalismo, que era o curso que ela gostaria de ter feito. E ela se realizava vendo ele ser um jornalista. Com o passar dos anos, veio o casamento, vieram os filhos, ela agradou com o que ela estava vivendo, mas ao retornar para Uberlândia, ele se viu dentro de um projeto, voltou para a área do jornalismo e ela se viu tendo que ajudá-lo. Quando ela se viu tendo que ajudá-lo, ela não se achou digna de invadir uma área que não era a área dela. E com isso ela decidiu procurar esse curso de produção multimídias para poder estar ao lado dele, mas também para poder se realizar. E a maneira como ele colocava isso para fora, às vezes para algumas pessoas parecia estranho. Os castigos dele na escola, por exemplo, eram ir para a biblioteca ler, porque ele era muito agitado, muito hiperativo e ele gostava disso. Inclusive a infância fez uma parte muito importante da criação do Lucas como ser humano. O que incentivou ele a leitura, por exemplo, foram os livros de Monteiro Lobato, que naquele universo ele se via dentro dele e ele conseguia entender aquilo de uma forma muito mais complexa do que apenas uma leitura infantil. Ele entendia que aquilo ali era um mundo criativo que poderia ser aplicado no dia a dia. Mas, como todo ser humano que precisa de evolução, ele também precisa passar por fases que o levem a isso. E na adolescência ele não foi um adolescente dos mais padrões. Ele deixou de estudar porque conheceu um mundo que é maravilhoso e que encanta por coisas que mais pra frente ele viu que não era realmente o que valia a pena. E desde pequeno ele nasceu com o dom da comunicação. E a comunicação ela fez parte da vida dele durante um todo e faz até hoje, porque ele vive em movimento. E a comunicação trouxe facilidades. Minha maior lembrança de infância foi, assim, eu e meus primos brincando, meus primos parte de mãe. A gente ficava juntando todo mundo junto em cima da rede, ficava balançando até cair e machucar. E no final das contas levava bronca e apanhava também. A gente assim, era um grupinho muito atentado em casa. Mas, assim, fui adotado aos 5 anos de idade. E com isso eu fui ver uma realidade totalmente diferente, uma outra família. E essa família, assim, me fez eu entender o seguinte, que nem todo mundo tem uma só religião, nem todo mundo vai para a igreja todo sábado, nem todos têm essa união de primo. Mas me fez eu entender, assim, o respeito em questão de família. E a parte mais legal da minha adolescência foi quando eu comecei a aprender a editar vídeo, aprender a filmar, e eu comecei a filmar muitos momentos dos meus primos, meu pai de pai.
E com isso eu guardo essas lembranças até hoje, porque a união, a brincadeira que eles fazem lembra muito quando eu era criança. Eu gosto de ser uma pessoa extrovertida, fazer as pessoas rirem, tem muitos sonhos. Esse ano de 2019 foi um ano muito bom, tá sendo um ano muito bom pra mim, eu tô correndo atrás de muita coisa na minha vida, tô realizando. E mudando sempre a cabeça, sempre amadurecendo cada vez mais. E a Emanuela, ela pretende alcançar muitos objetivos, claro, sempre na humildade, que foi isso que a família dela sempre zelou. E se eu for contar a história dela, vai dar muita coisa aqui. Então, eu só deixo a mensagem para vocês que nunca desistam dos seus sonhos. Não importa como você é, alto, baixo, gordo, magro, os seus objetivos são sempre seus. E o melhor jogador é você mesmo. Então, agarre com Deus e seja feliz e seja você.